tarde, vamos gravar mais um vídeo do canal Barrigudas. Estamos começando aí o friozinho, né? Vamos lá. Hoje vai ser um vídeo dedicado a Jéssica Queiroz. Me perguntou sobre trabalho de parto pré-termo. Trabalho de parto pré-termo quer dizer o trabalho de parto antes da hora. Antigamente chamava de trabalho de parto prematuro, mas como maturidade envolve a maturidade do feto e não tempo gestacional essencialmente, o melhor termo a dizer é trabalho de parto pré-termo, tá? Primeira coisa importante é descobrir os fatores de risco que envolvem essa patologia obstétrica, essa doença. Os fatores de risco mais importantes são retirados durante a anamnese, a conversa que o médico tem com a paciente. Ele consegue ver desde fatores de riscos importantes, como a idade da paciente, a raça, o estado nutricional, se ela fez um bom acompanhamento pré-natal, situações de higiene, saúde. Tudo isso consegue tirar pela anamnese, aquela conversa que o médico tem, que vem, né, voltar à memória, a anamnese. E importante também, depois que descobrir esses fatores de risco, também verificar os hábitos de vida. Hábitos de vida importante, desde como é que ela só tem vícios, como é que ela faz atividade física extenuante, como é que é a vida dela, condições de trabalho também é importante. Feito isso, durante também a conversa que o médico tem, ele tem que descobrir alterações, desde alterações uterinas, né, malformações uterinas, miomas, problemas no útero, que leva o feto não ter uma cavidade adequada para se desenvolver. E aí pode, aquela retroversão que ele fala, meu útero é virado, de forma fixa, que não sai do lugar, também pode ser um dos fatores de risco. Outro importante é a incompetência e estímulo cervical. Ou seja, o colo do útero ele não consegue segurar a gestação. E isso pode ser desde uma situação congênita, em que a mulher nasce com essa deficiência no colo do útero, que não consegue segurar a gravidez, desde depois que ela fez várias curetagens sucessivas, vários procedimentos, cerclagem, conização, ela fez procedimentos no colo uterino, desde uma dilatação cervical, que pode levar o feto a não segurar até a época que ele deve segurar. Eu tô com uma colinha aqui embaixo, viu? Porque eu leio, mas eu passo para vocês. Já tá ficando já a idade, né? Antecedentes obstétricos é mais importante. Se a paciente já teve um parto pré-termo antes. Então, se ela tem pré-termo, ela teve na gestação pregressa uma gestação pré-termo, tem chance de se repetir. Então, é uma paciente que merece um pré-natal mais próximo. As outras coisas são abortamentos tardios. A paciente que, em vez de ter um abortamento precoce, tem abortamento ali antes de 24 semanas, depois de 12 semanas, chamado abortamento tardio, é um fator de risco importante. E a gente tem, já falei das curetagens repetidas. Então é importante hoje, às vezes a paciente vem, doutor, eu tive um aborto inicial, e o que ela mais quer, né, é fazer uma curetagem, acabar com isso, para não ter o dano psicológico de ficar com aquele feto, aquele embrião dentro dela, sem vida. Então a gente fala, vamos aguardar o corpo expelir justamente para evitar uma curetagem, pensando numa gravidez futura, tá? Outra coisa que a gente pode levar em consideração é alterações na quantidade de líquido, tanto o polidrâmico, quando tem bastante líquido, quanto o oligoâmino, quando tem pouco líquido amniótico. A bolsa que estoura antes do prazo também leva a nascer antes da hora. Esses são os fatores que a gente fala. Fora do bebê. O bebê, por exemplo, a gestação gemelar, trigemelar, está aumentando muito. Os gêmeos, trigêmeos, sobretudo devido à fertilização assistida, pode levar a parto antes da hora. O bebê tem malformações no corpo dele, posições anômalas. A gente gosta muito do parto que o bebê está para baixo, ele está numa situação diferente. Isso pode levar a um parto antes da hora. Mas lógico, gente, o bebê muda de posição a gravidez inteira. Não vai querer que um bebê de 6 meses já tenha na posição de nascer, isso é próximo ao parto. A outra coisa que a gente tem que rastrear, e aí entra muita função do médico, é ver se a mulher está com infecção urinária, ver se a mulher está com infecção vaginal, um corrimento com cheiro forte, um corrimento com coça, uma infecção urinária. Isso pode levar a um parto antes da hora também. Isso são fatores que têm que ser identificados e tratados para que não haja isso. Paciente que sofre trauma, a gente vê hoje, paciente andando de moto, paciente com acidente de carro, pode levar também a um parto antes da hora. Como é que avalia hoje durante a gestação? Hoje tem um ultrassom que é realizado junto com o morfológico do segundo trimestre,
que é a medida do colo uterino. Então, lógico, isso a gente aplica meio com rastreamento para todas as grávidas. O paciente já tem história prévia de um parto pré-termo, a gente pode fazer esse rastreamento do colo uterino, que é feito por baixo, ele tem que ser medido com ultrassom por baixo, e ele tem que ser feito já antes desse ultrassom morfológico, que é feito ao redor de 23, 24 semanas. Esse ultrassom que é feito por baixo nesse período, se o colo do útero for menor que 2,5 centímetros, já tem chance de 50% de ter um parto antes da hora. Se for menor que 1,5 centímetros de comprimento, a chance chega a 75% de nascer antes da hora. Então existe esse exame, que é o ultrassom, que você faz no colo uterino no segundo trimestre, ali ao redor de 23 semanas. Volto a afirmar, pacientes que têm história pregressa, fator de risco identificado, tem que ser feita essa avaliação antes. E o que a gente pode fazer além de tratar os fatores de risco, identificar os fatores de risco, mudar se a paciente tem um hábito de vida, se ela tem alguma coisa que você consegue mudar, tratar, identificar. A outra coisa que a gente pode fazer é, já que você não está conseguindo mudar muito isso, fazer uma corte com indução da maturidade pulmonar. Se você vê que o bebê tem chance de nascer antes da hora, usar corticoide, injeções, para que haja pelo menos uma menor chance dele poder ir para a UTI, uma menor chance de ter complicações. Então o médico pode ver que um gemelar, como é que você vai mudar a história de um gêmeos? Você pode usar, então, o uso de injeções de corticoide na época certa. Tudo isso porque hoje a prematuridade, o trabalho de parto antes da hora, ele é responsável por sequelas físicas e mentais, temporárias ou passageiras, custos altos de saúde pública e de saúde privada, estresse que a mãe e o pai passam, só quem sabe o que é ficar um nenê vários meses na UTI, e depois ter que, às vezes, enfrentar sequelas desse tempo. Então a gente tem que identificar e tratar e, sobretudo, prevenir. Tá bom? Um beijo grande. Estava com saudade de vocês. Fiquem com Deus.